tão especial. E as aulas estão sendo gravadas e colocadas no canal Diálogos sobre a História da África, tá, gente? Se você colocar no YouTube, a gente já aparece que nós já temos bastantes inscritos e bastantes visualizações. Tem gente aqui que ainda participou da campanha do sininho, lá no começo. Gente, vamos nos inscrever para ter sininho. Daqui a pouco a gente vai ter uma catedral, né? Graças a Deus, de tantas inscrições que nós já temos aqui. E depois deixar que depois eu repita as orientações sobre o trabalho. A Priscila deixou para a gente aí o link do nosso canal do YouTube, que tem todas as aulas gravadas e terão também dos outros minicursos. Então, começando a gravação, eu peço a permissão para a gravação desta aula. Então, por favor, enviem aqui pelo chat a permissão se vocês concordam com a gravação da aula. Sim, ok, o pessoal está enviando, permitido, concordo, sim. Perfeito, perfeito. Bom, nessa atividade não é permitido nenhum ato de discriminação racial, de gênero, nenhum ato que fira a condição humana, o respeito a todos os seres, tá bom? A gente vai ter o seguinte procedimento, né? O professor Gustavo vai conduzir a atividade, a professora Andréa terá um tempo determinado pelo professor Gustavo de apresentação. As dúvidas serão encaminhadas pelo chat e, no final, eu peço que aguardem para eu novamente explicar ou tirar dúvidas sobre o trabalho final e acessos aos certificados. Tá bom? Professor, a palavra é sua. Boa tarde a todos e todas. Obrigado, professora Patrícia. Obrigado, Priscila, os que estão ajudando aqui. De antemão, agradeço a presença de todos, também, além, óbvio, da professora Andréa Prestes. E queria só dar as boas-vindas, que a professora Patrícia falou, todo mundo, mas é muito legal ver o que cada um... Tá, gente de Minas, de Bahia, alguns eu já conheço, alguns já estou tendo contato, então fico muito feliz da gente estar se encontrando mais uma vez, mais triste que a última aula, né? Mas a gente vai fechar com chave de ouro, com certeza, porque a nossa professora convidada de hoje é graduada pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, terminou o mestrado em História Social pela Universidade também Federal em 2005, com a supervisão e orientação do professor Silvio Carvalho. Atualmente, ela é analista de responsabilidade social da Fundação Vale, tem experiência em história do Brasil, Brasil contemporâneo, e trabalha os temas ditadura militar, Moçambique, exílio, relações étnico-raciais, migrações, e acabou de publicar o seu livro Lila em Moçambique. É isso? Falei alguma coisa errada? Bom, professor... acabei de entrar no doutorado na Unirio. E acabou de entrar no doutorado na Unirio. Não, maravilhosa. Pronto, falei que ia fechar com chave de ouro. E a professora vai ter 50 minutos para falar, 50 minutos, aí 1 hora, pode deixar que eu vou avisar gentilmente quando estiver faltando uns 10, 15 minutinhos para ir encerrando. E, bom, agradeço profundamente a todos, mas em especial a professora Andréa Prestes, que hoje vai falar com a gente, conversar, fazer esse bate-papo que com certeza vai acrescentar muito aí, a gente vai continuar aprendendo bastante. A palavra é sua, professora. Bom, boa noite a todos, boa tarde, boa noite, né, esse finalzinho. Eu queria agradecer imensamente a Patrícia por ter me convidado e ao Gustavo pela mediação. Fiquei muito feliz mesmo de poder estar aqui, conversar, na verdade, trocar um pouco e aprender também um pouco com vocês. Acho que essa aula foge um pouco das anteriores, né, porque ela não foca especificamente na minha pesquisa acadêmica, né? Ela fala sobre um livro de literatura que eu acabei de publicar, que é o Lila em Moçambique, que fala da minha trajetória, um pouco da minha trajetória tem relação com as memórias afetivas da minha infância, né, que eu vivi em Moçambique aí durante quase 10 anos,
e aí, recentemente, eu quis falar um pouco de como essa experiência de ter vivido quase 10 anos em Moçambique, ela foi importante para a minha formação e para a minha forma de ver, de pensar o mundo enfim, embora eu tenha até feito pesquisa, o mestrado é sobre a presença de brasileiros exilados em Moçambique, mas eu finalizei o mestrado em 2006, né? Eu sei porque eu estava grávida do meu filho está com 14 anos agora, meu primeiro filho, então vou até falar um pouco, posso falar um pouco sobre a pesquisa, mas o foco mesmo é agora essa experiência, a minha primeira experiência na literatura e na literatura infantil. Aí pedi para a Priscila projetar, por favor. Bom, o nome do livro é Lila em Moçambique. Acho que Priscila pode botar na capa mesmo, aí. O nome do livro é Lila em Moçambique, né? Ele é uma homenagem à minha irmã mais velha, que se chama Elisa, que também é professora. Na verdade, eu sou de uma família, né? Meus pais tiveram 4 filhos no exílio, todos nascidos no exílio. E a minha irmã mais velha se chama Elisa, né? E eu tenho a percepção hoje que foi ela que mais sentiu a mudança, né? Porque quando a gente retorna de Moçambique para o Brasil, ela já era adolescente e ela se identificava muito mais como moçambicana do que como brasileira, né? Então foi uma mudança muito, muito forte. E aí eu quis também fazer uma homenagem a ela nesse livro, botar o nome do livro de Lila, que é o apelido dela, de Elisa, né? Bom, eu queria primeiro, aí pode passar, Priscila, por favor, me apresentar, né, que eu acho que falar de onde eu falo, né, um pouco, que acho que é importante vocês entenderem, né, para entender um pouco dessa história também. Eu sou formada em História, mas atuei já na rede municipal estadual do Rio de Janeiro. Hoje eu trabalho no campo da responsabilidade social com projetos de educação, no Brasil, em vários municípios aí brasileiros, mas saí da sala de aula, né? Sou mãe de um menino e uma menina, a Rita e o João, eu botei a foto aí. Sou mestre pelo programa de pós-graduação em História Comparada e atualmente estou no doutorado na Unirio, na área de educação, que tem sido a área que eu tenho atuado mais nos últimos anos aí, né? Gosto de falar também, quando eu me apresento, que o meu avô paterno se chamava João Macena, né? E ele foi, em 1974, sequestrado pelas forças de repressão, pelos militares, né? E ele consta hoje na lista oficial de desaparecidos políticos, né? Infelizmente, é uma história pouco conhecida, como muitas outras, né? Mas que todos os espaços que eu tenho oportunidade de falar, eu acho importante citar o nome dele e colocar a foto. Então, eu coloquei a foto dele aí com a minha avó, o João Macena, porque também quando a gente vê na mídia, muitas vezes a gente não vê o rosto e nem as relações familiares, né? Então, para entender que era meu avô, quando foi sequestrado, né, pelos militares e foi assassinado, ele era já um senhor, né? Ele deixou 3 filhos, deixou a minha avó aí como viúva, né? E que a gente está completando quase 50 anos, são 46 anos desse sequestro e que ainda hoje a gente não sabe o paradeiro, não sabe o que aconteceu com ele, não teve direito ao enterro digno, né? Então, atuo também em Sarau, aqui no Rio de Janeiro. Eu moro no subúrbio do Rio, eu moro em Pilares, um bairro aqui perto do Norte Shopping, porque o meu avô, que é desaparecido, ele era do subúrbio do Rio de Janeiro, isso aí, ditadura nunca mais, por justiça, memória e verdade, né? Meu avô era do subúrbio do Rio, ele era de Cascadura, e aí a gente tem uma relação, eu e meus irmãos, muito afetiva
com essa região e com essa história, né, de falar que o subúrbio do Rio tem história, tem uma história política de resistência. Já encontrei uma vizinha aí, olha que bom. Tem uma história política de resistência que precisa também ser estudada e ser falada, né? Então, e aí aqui no Rio, no subúrbio do Rio, tem surgido nos últimos anos diversos saraus, né? Eu participo de 2 saraus, participo do Sarau Manguinhos. Sarau Manguinhos, Manguinhos é uma comunidade, uma favela aqui perto da minha casa, que tem uma história política muito bonita, né, dessas comunidades mais antigas. Então tem o pessoal do Fórum Parem de Nos Matar, é muito forte lá a atuação, né, enfim, várias instituições que têm uma luta política ali bem importante, né? As Mães de Manguinhos, né, encabeçada pela mãe do Jonathan, que teve seu filho assassinado quando implementaram a UPP em Manguinhos, né? Então, há 20 anos atrás, quando eu estava ainda formando em História, a gente implementou um sarau. A gente fez um pré-vestibular comunitário, era aquela época em que os pré-vestibulares eram muito fortes, né? Então, a gente implementou um pré-vestibular em Manguinhos, e desse pré-vestibular surge o Sarau Manguinhos, que é um sarau que o pré-vestibular parou de existir, mas o sarau continua existindo, e traz hoje, né? Tem hoje vários componentes, dentre eles uma senhora, que é a Celeste Estrela. Quem puder procurar e pesquisar, tem alguma coisa aí nas redes sociais. Ela acabou de lançar um livro maravilhoso, uma mulher negra que conta muito da sua trajetória em Manguinhos, né? Como é que ela veio parar em Manguinhos e da relação dela com esse território. Então, falo muito de falar do Sarau Manguinhos, porque acho que lá foi nesse espaço que eu me formei como escritora, né? Então, devo muito à frequência e à atuação no sarau e às experiências de troca de formação como escritora, né? E acabei de lançar aí o livro infantil Lila em Moçambique, né? Aí, Priscila, passa para o próximo, por favor. Bom, o livro Lila em Moçambique tem uma relação forte com a minha trajetória de vida, né? Como eu falei, meu avô, o João Macena, é desaparecido político. O meu pai tinha o mesmo nome que o pai dele, né? Então, meu pai se chamava João Macena Melo. O que acontece é que em 1970, a casa em Cascadura, que é a casa onde reside o meu avô, ela é invadida e todos são presos, né? Então, minha bisavó, que já era uma senhora, meus avós, meu pai, meus tios, enfim, todo mundo vai preso. E aí a família fica 3, 4 dias, mas o João Macena mesmo, o avô, ele mantém aí, fica preso por 3 anos, né? Na verdade, eles soltam ele lá em 73 para ficar de olho e aqui fora dar cabo e sequestrar e assassinar, né? Hoje é o que a gente sabe, né? Então, o meu pai, como tinha um nome semelhante ao do meu avô também, quando o meu avô é preso, fica um receio na família muito grande e a sensação de que é preciso preservar, especialmente o meu pai, em função do nome, né? E aí, em função disso, ele vai estudar em Moscou, na antiga União Soviética, né? Porque existia uma universidade lá, que é a Universidade dos Povos, Patrícia Lumumba, que recebia brasileiros, mas como estudantes. Tá? A União Soviética, ela não tinha essa tradição de receber exilados. Só ia como exilado lá os grandes nomes. O Prestes, né, que é meu avô materno, ele se exilou na Rússia, mas na União Soviética, mas não tinha essa... A União Soviética não fazia isso, ela recebia como estudante e, uma vez formado, você tinha que voltar para o seu país. Para formar quadro para o partido, enfim. Então, o que acontece é que meu pai vai como estudante, conhece lá a minha mãe, porque a minha mãe foi acompanhando o Prestes em 70, né? E lá existia um grupo grande de brasileiros que andavam juntos, eles se conhecem no exílio. Então, eu e 2 irmãos mais velhos nascemos em Moscou, né, na antiga União Soviética. Eu particularmente, nasci no Hospital do Partido Comunista Russo. E aí, o que acontece? Em 78, meu pai terminou a graduação, mestrado, e aí começa, né, ele teria que voltar para o Brasil, né? Ele não podia ficar na União Soviética, mas ele é informado pelo Prestes, né, de que existia alguma... O Prestes recebeu de alguma forma ali
a informação de que se ele voltasse em 78, ele seria preso no aeroporto, né? E aí em 78 era meus pais e mais 3 filhos, né? Eu sendo a terceira. E aí fica essa dúvida para onde vamos então. E Moçambique, né, tinha ficado independente de Portugal em 75, vinha de um processo aí de uma luta política de mais de 10 anos. E Moçambique, enfim, estava precisando de quadros, né? Muitos portugueses nesse processo tinham saído do país, alguns ficaram, né? Mas muitos saíram. Então, Moçambique estava precisando de pessoas para a universidade, de médicos, de pessoas para contribuírem para esse processo, né? De independência e de uma independência que lutava pela libertação nacional, né, que era socialista, do Samora Machel. E aí é nesse processo que a gente chega em Moçambique em 1978. A ida não foi uma ida fácil, né? Isso, eu tinha meses, né? Eu tinha 3 meses. Então vai a minha avó Maria, que é a viúva do Prestes, meus pais no avião, num voo seria para Moçambique, com um pouso no Iêmen do Sul, se eu não me engano, com pouso para... era um pouso, né, para seguir depois para Moçambique. Só que esse país sofre uma ditadura e aí a gente tem dificuldade de abastecer, enfim. Aí foi dessa forma que a gente... Então foi tenso e aí finalmente chegamos em Moçambique em 78, né? Em 78, ainda a década de 70, a situação em Moçambique não era tão conflituosa como era em Angola. Então, vários brasileiros que estavam em países europeus foram para Moçambique, né? Quando na minha tese de mestrado, eu pesquisei o que a gente chama da terceira fase do exílio, que é esse exílio no continente africano. A gente tem uma primeira fase, que é a ida para os países logo em 64, quando os brasileiros ficam aqui no Uruguai, na Argentina, ou mesmo no Chile. A gente tem uma segunda fase do exílio, que é quando tem o golpe no Chile, e aí começa também a se perceber que a ditadura vai durar mais tempo, né, do que se pensava, e aí tem uma leva já que vai para os países europeus, e finalmente essa terceira fase, que é essa fase de muitos brasileiros irem para países africanos, especialmente Moçambique, porque você tinha também a facilidade da língua, né? E aí Moçambique, né, a minha tese se concentrou muito nisso, ela era a possibilidade de você retomar uma luta, né? Porque no senso comum existe uma visão muito romantizada do exílio, do que é o exílio, né? Mas você tem o exílio, ele representa o rompimento de uma luta, né? Você está admitindo que você perdeu, né? E não é uma luta fácil, porque você abriu mão de muita coisa, você viveu na clandestinidade, né? Foram várias trajetórias aí, mas muitas pessoas foram para a clandestinidade, abriram mão de muita coisa, né? Em nome de uma luta que de repente se vê inviável de se manter e o risco de ser assassinado, ser preso, de ser torturado. Então, o exílio ele é doloroso, né? E quando você vai para os países europeus, a possibilidade de atuação política lá é muito difícil, muito remota, ou quase não existe, né? Então, quando a possibilidade de exílio em países do continente africano que estavam passando por esse processo de independência e de libertação, né, é uma possibilidade de você ressignificar a sua trajetória de vida, você se aproximar de uma luta política e você voltar a lutar, né? Então, cheguei em Moçambique, em Maputo, né, que acho que é importante eu falar que a minha experiência em Moçambique é restrita a Maputo mesmo, e a minha memória é de Maputo, porque o período em que eu vivi, já na década de 80, é quando a guerra se acirra muito, então a gente não podia sair da cidade, tinha mina, era muito comum o caso de mina, ou a guerra mesmo, se aproximando muito da cidade. Então, a minha experiência é restrita ali à cidade de Maputo, e a gente retorna para o Brasil
em 1987. Né? Meu pai trabalhou lá como professor na Universidade Patrícia Lumumba, minha mãe também, ela trabalhava na Companhia de Águas de Maputo, e lá nasce a minha irmã mais nova, que é a Luísa. Né? Nós estudamos na escola pública moçambicana, e aí era uma escola pública que estava o Samora Machel, que era o presidente, tinha um discurso muito forte na questão da educação, né, de garantir o acesso à educação de todo mundo. Né? Então, era uma escola de um período de transição ali, a gente, ao mesmo tempo em que, antes de entrar, né, a gente formava e gritava lá, viva Frelimo, viva! Eu lembro, pequenininha, a luta continua, continua. Mas, ao mesmo tempo, era uma escola extremamente autoritária. Quando a gente retornou em 87, eu estudei na Escola Municipal do Rio de Janeiro, que também é uma escola autoritária, né, e era no final da década de 80, início de 90, muito, mas perto do que era Moçambique não existia. Né? Então, Moçambique, as relações entre professores e alunos eram extremamente hierarquizadas. Então, você, por exemplo, não podia falar com um professor de braços cruzados, que isso era considerado uma falta de respeito grave, né? E a gente apanhava também, né, em sala de aula. Então, você estava falando alguma coisa assim, o professor mandava você ir lá na árvore buscar varinha e te dava com a varinha na perna. Então, tinham algumas dessas contradições na escola pública moçambicana. Né? Ao mesmo tempo em que existia um sentimento assim coletivo muito forte de todo mundo lutando ali por uma mesma causa, né? de desenvolver Moçambique, de contribuir para o avanço daquele país. Né? Em 79 tem a lei da anistia. Meus pais chegaram em 78 e eles tentam retornar para o Brasil em 82, né? A gente aí já com 4 filhos, meu pai a gente chega a vir para o Rio de Janeiro, só que o que acontece é que o diploma do meu pai não é revalidado, né? Ele se formou pela Universidade Patrícia Lumumba, na época você tinha que entrar lá no Ministério, no equivalente, que era o Ministério da Educação, né? Hoje a revalidação é nas universidades, nessa época não era. E aí você tinha que entrar com um pedido de revalidação, meu pai entra com esse pedido, e aí retornava o diploma dele com um carimbo. Né? Esse diploma não é de interesse nacional. Então, claramente ainda existia uma perseguição política. Ele chegou a passar por um concurso na Universidade de Maringá, ele chegou a ir para a universidade, quando chegou lá ele viu que o nome dele não estava mais na lista, que tinha sido removido. E hoje a gente fica sabendo, né, dos bastidores aí do que aconteceu, que existia uma lista, né, que não era para ele, enfim, assumir vaga nenhuma, e que o diploma dele era considerado como de não interesse nacional. E aí, diante desse contexto, eu lembro na época, era a época de fundação do Partido dos Trabalhadores, e aí queriam que o meu pai saísse candidato a vereador, né? Mas a minha avó tinha perdido há pouco tempo o seu companheiro, ela falou, não, eu não quero ninguém nessa família metido com política, por favor, volte para Moçambique. E aí retornamos, ficamos uns 4 meses aqui no Brasil, e aí retornamos para Moçambique, os 4, e aí a minha maior memória é esse período, né, do início da década de 80, que é um período que é sempre muito, para a gente, meus irmãos, é sempre delicado falar, porque a gente é extremamente grato, porque isso é o país que nos acolheu e que nos ensinou muita coisa, né? Então, meu irmão, o meu irmão que é mais velho, ele é professor de música também, de música, e ele fala que a experiência de infância dele em Moçambique, em Maputo, foi importante para a formação dele como músico, porque ele tem uma escuta diferente, né? Ele é músico, é compositor também, então a gente viveu numa ambiência, e eu acho que por isso também que eu às vezes fico me perguntando por que eu fui escrever esse livro só agora, né? Por que esse livro não saiu antes? A gente viveu uma ambiência de infância de muita esperança, né, no futuro.
né? Ao mesmo tempo em que eram dias muito difíceis, a gente tinha muita esperança de que estava fazendo, de que estava lutando ali, construindo uma coisa nova, né? Então, no grupo de brasileiros, a gente viveu períodos, por exemplo, de racionamento de comida, né? A gente viveu momentos de guerra mesmo, de que eu lembro, alguém recebia uma encomenda na rua, um rádio, aí colocou na tomada, aquilo explodiu, era uma bomba, né? E tem um caso específico também, né, que era um dia de comemoração da independência, uma data nacional assim importante, né? E a gente começou, era um feriado, a gente começou a escutar muita explosão, 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 e ninguém sabia o que estava acontecendo, porque os meios de comunicação também eram controlados pelo Estado, né? E aí até a gente entender que, na verdade, tinham colocado fogo no paiol da cidade, esse paiol de propósito, né, um boicote ao governo. Esse paiol explodiu e as famílias se perderam, né, de uma aldeia que ficava ali próxima, uma aldeia comunal. Então, as famílias se perderam e foram meses depois, isso noticiando na mídia, né, pontos de encontro para as crianças tentarem encontrar seus pais, né? Então, ao mesmo tempo em que tinha essas situações, a gente também viveu essa experiência de dividir tudo, né? Então, a minha avó Maria, quando conseguia, ela mandava, por exemplo, uma encomenda, uma caixa para a gente com bala, doce. Moçambique não tinha brinquedo, né? Não tinha bens de consumo. Assim, esses que vocês estão vendo aqui na foto foi minha avó que enviou por encomenda, por exemplo, né? Então, quando chegava era uma festa, mas era uma festa dividir, né? Então, se a minha mãe ia numa comunidade fazer uma visita, né? Tinha lá a aldeia comunal Luiz Carlos Prestes, aí convidam ela para ir, ela ganha um porco. Ela traz o porco e aquele porco vira uma festa para todo mundo ali, porque vai ser dividido entre todos. Então, tinha essa ambiência aí da divisão, que era bem importante. Aí pode passar, por favor, Priscila. Aqui eu não sei se vocês vão conseguir ver por causa do vídeo, né? Meu, do Gustavo, da Patrícia, eu não sei se vocês conseguem ver. Eu coloquei aqui no cantinho uma carta, que isso eu pesquisei também durante a tese de mestrado, eu quis olhar as cartas que a gente escreveu lá. Isso eu coloquei tanto na tese e tem também no livro infantil, no Lila, né? Essa é uma carta que eu escrevi para o meu avô, para o Prestes, né? E aí eu gosto de mostrar ela, porque eu acho muito interessante que ela, ao mesmo tempo em que tem, né, o símbolo da luta de Moçambique, que seria o equivalente a foice e martelo aqui embaixo, né? Tem o Pateta da Disney aqui. Então, como é que esses símbolos se misturavam, né, na nossa infância? E as cartas são muito interessantes. Tem uma carta do meu irmão também, que ele escreve para minha avó e fala assim: não, vó, aqui está tudo ótimo, a gente está de férias, estamos todos muito bem, só não pudemos ir à praia porque explodiram 3 bombas, mas está tudo muito bem aqui. Então, tinha, e quando a gente vai ler as cartas, a gente vai ver também que para os meus pais e para outros brasileiros que estavam lá, tinha essa coisa de Moçambique ressignificar a luta, né? Ter um significado muito forte, e é difícil você enxergar as dificuldades, né? Então, a minha mãe, por exemplo, nas cartas dela, ela coloca: vamos todos bem, aí passa um panorama assim da vida política em Moçambique, e no final ela vai: mas se puder, por favor, me envia 1 quilo de feijão, um chinelo para fulano, um short para não sei o que, uma meia. Então, a gente vai percebendo aí que ela também não vivia numa situação assim, que era uma situação delicada, né? O que a gente vivia em Moçambique em alguns momentos, né? Então, acho que aqui eu quis botar algumas memórias, né, essa questão da ressignificação da luta, do que significa Moçambique, essa convivência que eu já falei um pouco também, a convivência dos brasileiros no exílio, a relação com as cartas, né, que a gente escrevia, o retorno ao Brasil. A gente, como crianças, eu vou falar do ponto
de vista meu, mais até pelo livro, né, os estranhamentos que a gente teve. Quando a gente voltou para o Brasil, a gente tinha em Moçambique uma relação, quando a gente estava brincando na rua, por exemplo, tem duas situações que são bem interessantes. A gente morava numa casa em Maputo, né, que era próxima, o primeiro lugar onde a gente morou, ele era próximo ao palácio do Samora Machel. Então, tinham muitos militares ali ao redor, porque a gente tinha, né, a África do Sul do lado, que era contrário a Moçambique, né, e outros países aí boicotando Moçambique. E aí o que acontece é que em frente à nossa casa tinha um tanque, né, de guerra. E um dia meus pais, quando se deram conta, meu irmão tinha saído de casa e estava lá dentro do tanque de guerra, né? Então, para quem saiu de uma ditadura aqui no Brasil, isso era assim, eles ficaram super assustados, né? E o Edu, que é o meu irmão, estava super feliz lá, né? Então, essa e a outra situação é que quando a gente estava brincando na rua, né, que via passar um soldado moçambicano, né, e geralmente eles passavam com uma bazuca, com um armamento muito pesado, a gente corria para abraçar, né, porque para a gente era o equivalente a um herói nacional, era quem estava lutando pela libertação do país. Quando a gente retorna para o Brasil, para a gente é um choque muito grande, assim, porque a relação com os militares, a relação com as forças aí policiais, chocam muito a gente como criança. Então, os militares eram os que tinham assassinado nosso avô, por exemplo, né? E aí existia um medo sempre grande e um silêncio também, né? Porque pouco se falava do João Macena. A forma das famílias, hoje já adulta eu percebo isso, né, que as formas de lidar com essa história do desaparecimento, né, ela é muito diferente. Então, tem famílias que conseguiram falar muito sobre isso. A minha família, especificamente, no caso, a minha avó e os meus tios e o meu pai, né, sempre tiveram muita dificuldade de falar, porque é uma dor muito grande, né? Então, toda vez que essa história volta, e ela tem voltado recentemente, eu não sei quem viu aí tem o filme do Pastor Cláudio, né? Feito pela Beth Fomagini, Uma Ilustre Família, e tem o filme Uma Família Ilustre, Uma Ilustre Família, não lembro, que é isso, o pastor, ele virou pastor hoje em dia, e aí ele fala que que o corpo dele teria sido incinerado em uma fazenda em Campos, né? Então, quando a gente retorna, isso é um silêncio, né? E hoje a gente, já os netos, né? Uma nova geração é que consegue falar dessa história com mais tranquilidade, né? Ainda com muita dor, porque é um luto eterno, é um luto que não cessa, mas a gente consegue falar e fazer algumas atividades em nome da memória do João Macena, né? Então, um estranhamento, acho que muito grande é esse, da questão da relação com os militares, né? E o outro em relação aos bens de consumo, né? A gente fica muito chocado aqui, assim, como tinha... Aí eu tenho uma memória também, eu lembro, eu era muito pequena e ia começar as aulas no município do Rio, minha mãe foi comigo ali no centro de Cascadura, no subúrbio aqui do Rio, comprar uma mochila, né? E aí tinham as mochilas e eu cismei com uma mochila que estava cheia, porque eu achava que a mochila ia vir com estojo, com não sei o quê. Na verdade, quando eu cheguei em casa foi uma decepção, porque o que tinha era jornal dentro, né? Mas era uma coisa que não existia em Moçambique, nem mochila. A gente não tinha mochila, não tinha estojo, não tinha... o que a gente tinha, na verdade, era o que era entregue pelo governo, que eram os cadernos, né? Então, é isso, né? E aí a memória da escola pública moçambicana, que eu falei aqui um pouco, né? Que marca muito essa questão do autoritarismo, né? Mas, ao mesmo tempo, era uma escola que fazia uma série de ações sociais, né? Então, tinha distribuição de leite, por exemplo, para todos os alunos, tinha... Então, enfim, e era onde se davam principalmente as nossas relações com os moçambicanos, né? Porque a gente lidava muito também com os brasileiros fora da escola. Tenho uma lembrança aqui também da escola que duas coisas marcaram muito. Uma foi quando Samora Machel, na verdade, falam que foi um acidente de avião, mas existe aí toda uma suposição de que foi um crime, na verdade, né? E aí ele morre em 86, se eu não me engano, né?
E aí é uma comoção assim muito grande. Eu lembro na minha escola como foi dolorido assim esse dia, né? Esse dia e os dias subsequentes ali, porque o Samora Machel era uma liderança muito importante, né? A forma como ele conduzia o país e, enfim, a gente tem memórias aqui assim muito emocionantes, né? De que ele ia fazer um dado discurso numa universidade, por exemplo, e aí antes de começar o discurso ele falava, antes de começar a falar, vamos cantar todos, e aí começava um coral belíssimo, né? E aí tem isso, as músicas que marcam a nossa infância, que são todas músicas que falam aí da construção de um novo país. Tem uma em especial que eu até, às vezes, eu não entendo porque ela é tão desconhecida aqui no Brasil, né? Porque é uma música tão bonita que fala do continente africano. Eu vou ensaiar cantar aqui, gente, mas eu não sou cantora. Que é uma música que fala assim: sinto-me orgulhoso de ser africano, meus antepassados todos nascerão aqui, filho legítimo de mãe rainha, minha África, oiê, oiê, Moçambique, oiê, oiê, oiê. E aí ia falando o nome de todos os países e era um vivo, assim, ele virou era um hino, né, da Frelimo, né? E aí tem essa questão também, né, de que Moçambique conhece muito do Brasil, né, do que a gente vive aqui, e aqui, infelizmente, né, a gente ainda tem um desconhecimento muito grande aí sobre a história moçambicana enfim. Eu lembro dessa música e as outras músicas eram músicas mais, que aí tem uma que eu coloco no livro, que é sobre as aldeias comunais, que é onde nós vamos morar, plantar e semear, a vida é sem parar, construir o nosso lar, cantar, viver em paz, aldeias comunais. Tem uma questão super interessante também da convivência em Maputo, que é a diversidade das línguas, né, locais, e essa convivência, né, com as línguas. Não sei o nome das músicas, eu tenho que dar uma olhada aqui, mas eu posso ver com calma, que eu vejo e falo. A maioria das músicas dá para encontrar no YouTube. Essa da Aldeias Comunais eu acho que não encontra, porque isso era uma cantiga de criança, né? Então, em Maputo, a gente vivia com uma diversidade assim, linguística enorme também, é muito interessante, né? A língua portuguesa acaba, muitas vezes, sendo a língua da rua, e aí nas suas casas as pessoas falam as suas línguas, né? E aí uma das línguas mais faladas é o Xangane, né? E aí isso eu como estrangeira lá, né, achava muito interessante como as gírias, né, aconteciam nesse território de várias línguas. Então tem uma gíria que é Maninguinais. Então, por exemplo, eu vou falar, essa conversa aqui tá Maninguinais, né? Maning em Xangane é muito e nice do inglês, né? Porque como é fronteira também com a África do Sul, se fala o inglês no dia a dia. E aí eu achei super interessante, Maninguinais. Essa é uma gíria assim que todo mundo falava na época, mas hoje ainda se fala muito também, né? Que fala muito dessa diversidade aí linguística. E pode passar, por favor, Priscila. Alguém perguntou da Anitta. A Anitta é minha tia, ela é filha da Olga, né, do primeiro relacionamento do Prestes. E aí depois, na década de 50 já, o meu avô conhece a Maria, que é a minha avó, e aí eles têm mais 7 filhos. Então é uma família bem grande. Aqui é só a título de curiosidade, eu coloquei a minha declaração escolar, meu diploma, que eu tenho maior orgulho aí, República Popular de Moçambique, escola primária, 3 de fevereiro. 3 de fevereiro é uma data importante em Moçambique, então... E aqui ao lado é uma foto, né, o Samora fazia muito isso, ele recebia estudantes, né? E aí a minha irmã, que é a Lila, que dá nome ao livro, essa no meio aqui da foto, ela vai nessa visita. Elisa sempre foi muito a certinha da família, a gente fala, sempre super responsável, é essa mesmo.
E aí ela foi convidada na escola a participar desse encontro com o Samora Machel. Aí pode passar, Priscila. Aqui, só a título de curiosidade mesmo, o que acontece? A gente veio para o Brasil em 87, eu nunca mais tinha retornado para Moçambique. Né? Não é uma viagem fácil de fazer, é caro chegar em Moçambique, né? E aí aí me organizei com meus pais, gente, vamos voltar, vamos retornar, e com essa coisa das redes sociais hoje, a gente reencontra muitos amigos, né? A gente... perto de onde a gente morava, tinha uma piscina, um clube enorme, então a gente também convivia nesse clube ali com muitos moçambicanos, e a gente conseguiu reencontrar todos eles pelas redes sociais. Então organizamos aí a nossa volta e foi uma volta assim muito emocionante, né? Incrível essa coisa da memória, de você atravessar o Oceano Atlântico, né? E você, um lugar ao mesmo tempo tão distante, mas você se sentir tão pertencente ali. A gente andava por Maputo, eu andava como se eu estivesse andando em Madureira, por exemplo, que fica aqui pertinho de casa. Isso foi um sentimento que me marcou muito, assim, uma experiência que marcou muito nesse retorno. Né? E aí a gente começou a pensar nessas diferenças, né, do hoje e do ontem. Aí é um país muito marcado hoje pelas desigualdades, as desigualdades sociais gritantes, assim, a gente vê muito isso na rua, né? Então, isso é muito forte. Aqui algumas fotos, né? Esse fósforo é uma caixinha de fósforo famosa lá, que se chama Pala Pala. No verso tem um mapa de Moçambique. Aqui são duas frutas que a gente comia muito lá na infância. Eu acho que a massala tem que é essa verde. Eu acho que na Bahia, no sul da Bahia, tem essa fruta. Eu não vou saber dizer qual é o nome aqui. E esse outro se chama tintiva. É uma fruta muito popular que a gente comprava nos mercados lá, né? Aqui é a escola onde eu estudei, que é a 3 de fevereiro. E aí, para mim, um orgulho enorme, a Ritinha, minha filha, do lado da estátua do Samora Machel. Pode passar, Priscila, por favor. Aqui, quando eu retornei, né, como eu falei, essa coisa desse retorno, essa memória do retorno, ela me marcou muito. E aí, em função dessa experiência dos saraus de poesia, eu escrevi essa poesia que eu coloco aqui. Do lado é o meu passaporte, né? É dessa poesia que surge o livro Lila em Moçambique. Né? Então, primeiro, ele era, enfim, o texto ele se modifica muito. Quem lê o livro vai ver que é um livro, ele mudou bastante. Mas primeiro eu fiz a poesia e depois fui trabalhando nele para que ele virasse uma literatura infantil, né? Porque eu queria muito, e é o que eu tenho tentado me propor um pouco, de escrever temas delicados para crianças, né? Então, eu acho que a gente tem que ir além, né, dos contos de fada. Eu acho que a gente, sem perder de vista, eu sendo de história, para mim foi difícil escrever esse livro de literatura, porque a gente quer sempre marcar ali, né, a data, o ano, e na literatura, para escrever o livro, eu tive que rever um pouco isso. Então, eu vou ler a poesia. Dentro de mim, uma menina sente saudade dos cheiros do mercado municipal da cidade de Maputo, da fala alongada e quase cantada dos amigos de infância. Dentro de mim, tecidos coloridos e o cheiro doce da escultura de madeira. A mulher de passo leve que atravessa a cidade com um cesto de frutas na cabeça. Dentro de mim, uma menina escuta nos silêncios as cantigas de infância. Fecha os olhos e relembra a esperança acentuada que nutríamos da vida do outro lado do Atlântico. Dentro de mim, uma saudade insiste em me dizer que hoje sou estrangeira no país onde tenho nacionalidade. Mas ainda no meu interior, sei que do lado de lá do oceano também serei estrangeira e que a vida me fez errante nesse mundo de fronteiras. Dentro de mim, partida, cidadã do mundo, sobrenome saudade de lá e de cá. E aí,
trabalhando essa poesia, cheguei ao texto literário. Aí, Priscila, pode passar, por favor. Tem uma outra, eu coloquei aqui, eu não sabia se ia dar tempo. Bom, eu vou falar disso de uma forma geral, e aí vou falar de uma outra poesia que eu fiz, que eu deixei aqui reservada, se desse tempo, né? Então, para a literatura, tem sido bem interessante, algumas escolas têm convidado para falar, e muita gente, alguns professores perguntam, gente, mas tanta história, por que você não escreveu um livro para adultos? Né? Como se a literatura infantil ela fosse menos importante, né? Então, primeiro, marcar isso, que eu acho que a literatura infantil tem não vou nem botar em escala ou querer comparar, mas ela é tão importante quanto a literatura para adultos. Eu acho que o que eu queria era falar, né, sobre temas mais sensíveis. Então, o livro é um livro que fala de um país do continente africano que nos acolheu, né, que nos ensinou muita coisa sobre o mundo, sobre a vida, e falar também de exílio, né, de migração, de ditadura militar, e de como incomoda, né, no senso comum, né, que a gente vê aqui hoje em dia, e a gente convive aí nessa ambiência extremamente conservadora, como se fala da imigração hoje no Brasil, dos imigrantes que aqui chegam. Então, também eu quis pontuar e que fosse um material que pudesse ser utilizado, né, em escolas públicas aí para acolher imigrantes, né? Então, Andréia, Oi. desculpa te cortar, não, tá maravilhoso. O tempo passou de uma maneira que eu aguentava, ficaria mais uma hora conversando com você. Só para te avisar que você tem uns 15 minutos. Eu queria muito ouvir a poesia, entendeu? Nem que a Tá. gente. Mas só para te avisar, só para te balizar mesmo. Não, tá bom, tranquilo. É só esse slide aqui e eu falo poesia, né? Aqui a ideia de que é um livro para falar de esperança. Então, eu escrevi esse texto em 2018, 2019, e aí acho que é importante, né? Por que eu escrevo agora? Porque eu acho que essas questões aí, né, de como se fala de ditadura, de exílio, né, e se nega, né, essa história de ditadura no Brasil, isso também o livro é uma tentativa de trazer esse tema para a escola, né? Ampliar o conhecimento sobre Moçambique e contribuir para a implementação da Lei 10.639 nas escolas. Acho que o livro, na medida em que traz, né, bastante informação aí sobre Moçambique e sobre a relação do Brasil com Moçambique, de brasileiros, né, que estiveram em Moçambique, acho que ele pode contribuir bastante. A outra poesia é uma poesia que fala do que veio, né, quando a gente voltou, né? Então, veio na mala o cheiro da massala, uma caixinha de pala-pala, um pouco da história do povo da Mafalala. Mafalala é uma comunidade, a comunidade onde nasceu Samora Machel. E eu tive nessa comunidade que fica em Maputo. Veio o cheiro da matapa, o ventinho doce de Maputo, uma sombrinha na quinta da matola, veio água gelada da natação, achar de manga e de limão, olhinhos curiosos da Rita e do João. Veio o cheiro do tempero do mercado municipal, uma visita à escola internacional, um frango no piripiri nada mal. Veio muita capulana, um passeio à tarde na polana, o nó ainda preso na garganta. É isso, tudo que retornou dessa viagem. E aí, acho que no próximo... tem algumas ilustrações ainda, Priscila. Próximo slide. Tem algumas ilustrações do livro. Isso aqui eu peguei um trecho do Mia Couto, né? O livro chegou, assim que foi lançado, chegou às mãos do Mia Couto. Ele fez uma resenha bem bonita, quem quiser ver, está no site da revista literária, que é a 451. E aí ele tem um trecho que ele fala isso: a família que escapava à perseguição política encontrou em Moçambique não apenas um refúgio, mas uma terra onde valia a pena voltar a nascer. Os moçambicanos lutavam pela consolidação de dolorosas conquistas, a liberdade, a justiça social, a independência nacional.
Nem tudo era feito de felicidade. Acontecia naquela altura a guerra movida por estados vizinhos contra essa nova nação africana. Uma nação negra rodeada de regimes racistas brancos. Essa guerra matou 1 milhão de moçambicanos e obrigou mais de 4 milhões de pessoas a procurarem, como já tinha acontecido antes com Lila, um refúgio no exterior. As memórias mudam de cor, mas a tristeza nunca toma conta da narradora. Que aí eu quis fazer um livro de esperança, né? E é isso também. Embora às vezes as pessoas têm dificuldade de compreender, né? Foram momentos difíceis, mas foram momentos de muita esperança, assim, de uma luta coletiva muito forte. Aí aqui é uma ilustração do Camilo Martins, um ilustrador aqui carioca, jovem, recém-formado, que tem livros belíssimos, vem de uma família de literatos, ele escutou a minha história, captou, assim, a gente foi trocando e as ilustrações eu gostei muito, ficaram muito bonitas. Aí pode passar, por favor, para as outras ilustrações. Aqui, essa primeira ilustração, eu achei bem bacana a ideia do Camilo, porque repetem as cores da bandeira moçambicana, que é o verde, o preto e o amarelo. E esse cesto aqui, com essas árvores, ele tenta fazer como se fosse uma estrela, que é a estrela que tem na bandeira moçambicana. Aqui essa ilustração, a gente fala isso que em Moçambique a música ela estava em todos os lugares, né? Então ela entra pelas janelas da casa e acho que isso é muito forte. E aí o último slide, pode passar, Priscila, por favor. Esse é o canimambo, né? Acabou ficando com um H. Canimambo, em Xangana, significa obrigado. Então, eu quero agradecer também a Patrícia, agradecer a todo mundo. Vocês vão procurar essa palavra aí. Foi difícil isso no livro, né? Como eu colocava as palavras em Xangane no livro. Canimambo é uma palavra bastante utilizada e ela é utilizada com e sem H, né? Porque ela foi incorporada ao que a gente chama de português moçambicano. E aí no português moçambicano ela não tem o H. O H ela é em Xangana, né? Que é uma das línguas, são mais de 50 línguas, uma das línguas locais de Moçambique. Andréia, parabéns, sinta-se aplaudida por todos nós, que aula maravilhosa, muito linda, Vou que mostrar nossas o livro. palmas. É o Mostra o livro. livro aí pra Eu pediria que gente. todo mundo agora que pudesse abrir a câmera para a gente bater palmas simbolicamente para a Andréia, que é muito legal esse momento aqui, se a gente pudesse abrir, que ela pudesse nos ver batendo palma para ela, porque é lindíssimo, lindíssimo, uma Obrigada. partilha de si, é uma partilha da sua história familiar, que você possa ver aí os rostos, viu, André, que o pessoal pode se ligar, né, a câmera para Obrigada. mostrar. Então, a gente agradece aí todo mundo que pode abrir a câmera para mostrar o rostinho. A gente agradece muito quem puder abrir. Parabéns! Muito legal. Obrigada. Nossa, estou vendo, são muitas perguntas. São muitas perguntas, mas eu vou deixar você respirar um pouquinho. Calma, vai dar tudo certo. Quero só dizer uma coisa que eu tinha que ter falado no começo, que eu acabei não falando. Sinta-se não só aplaudida por nós, mas assim, sinta-se realmente contemplada aqui no curso, que são trajetórias africanas e brasileira. Tipo, né? Não é para esse. As africanas que a gente falou, da Maquita, do Sangor, do Zezé, dos jogadores de futebol. E a sua trajetória, né? Como colocaram aqui, é uma aula essa trajetória, né? É uma aula vivendo os acontecimentos históricos, vivendo aí as questões afro-brasileiras e brasileiras, né? Porque Moçambique, a gente sente pela sua narrativa que Moçambique está muito mais na sua pele assim do que, né, qualquer outra coisa, e nessas experiências
pessoais, de família, né? Que acho que é uma coisa que a gente hoje em dia está se questionando, mas não só em relação a sua experiência em si, que já é uma aula, já é magnífica, mas a sua experiência faz a gente refletir nas nossas experiências, né? Faz a gente refletir no próprio conceito de trajetória, né? E aí tem o Homi Bhabha, que eu gosto muito, naquele livro O Local da Cultura, né? Que é o entre-lugar, a sua saudade, sabe? E a sua esperança ao mesmo tempo. Você está nesse entre-lugar, você é intelectual que está nesse entre-lugar, né? De Brasil e Moçambique, de África e Brasil, de ditadura e uma infância, né? Rica, mais rica assim do que a gente possa imaginar, né? E acho que o livro traduz isso para a gente, materializa isso para a gente, né? Então, assim, muito bom. Não sei se a professora Patrícia quer falar alguma coisa também. Eu não quero falar muito para não roubar a fala desse público que está maravilhado. Eu tive uma oportunidade de fazer um trabalho de pesquisa específico, Andréia, em Nampula e na Cala, e passei por Maputo. E é a história de uma escola que eu fui escrever, de 103 meninos que conseguiram manter a escola durante toda a Guerra Civil Moçambicana. A escola nunca fechou. E é uma escola incrível, e era essa ideia, as relações muito duras e hierárquicas entre eles, mas de um sentido de comunidade, de autopreservação, até porque é uma escola considerada escola heróica. Eu já escrevi um texto sobre essa escola, chamado Os Rapazes e a Guerra. Se depois eu posso te mandar o link desse texto, que é uma escola. Eu fiquei na escola, né? E o diretor me emprestou a casa dele, fiquei na casa do diretor, então a escola começava às 3h30 da manhã, com todos os alunos limpando a escola, e depois as equipas, né, como eles falavam, se organizando para fazer os alimentos, aí tinha os chefes de turma, e os professores tinham o chefe dos professores. Então, a escola era um organismo vivo. E durante a Guerra Civil, as crianças não puderam retornar para casa. Então, a escola virou o lar dessas crianças. E que hoje eles são adultos e criaram uma associação de ex-alunos, né, que emprega todo mundo e ajuda a escola. Então, a escola é um orgulho de Nampula, é considerada uma das melhores escolas de Moçambique e é a chamada Escola do Mato, né, porque tem toda essa rivalidade de que tudo fica para Maputo e pouco vai para as províncias, né? Então, você foi falando, eu fui lembrando dessa viagem, dessa história, dessa pesquisa, e realmente, né, algumas coisas de uma escola muito dura nas relações, mas muito democrática na gestão, entende? Em que todos participam da gestão. Eu participei de uma entrevista da Daniel Arão Reis, que foi na mesma época que seus pais, né, que vocês estavam lá, ele foi docente da Eduardo Moslani, do Departamento de História, e ele dizendo isso, né, a gratidão, mas que também para ele falar dessa história é algo que mexe profundo, e mexe com você também, porque é difícil o exílio como uma experiência de separação, né? Então, quando você encontra quem te acolhe, que te trata democraticamente, como vocês dois foram tratados, né? Com rigor, mas com muita acolhida, né? Não podia cruzar o braço na frente do professor, mas você era tratada rigorosamente como qualquer outra criança que estava naquela escola, e ele viveu isso, né? Em outra dimensão, como docente e tal. É difícil falar, né? É difícil falar de um lugar que te acolheu num momento de muita fragilidade, né? E que te deu um sentimento de pertença na hora que você se sentia sem essa pertença, né? E essa visão também do exílio, né? Que você traz aí para a gente, que é incrível e que é emocionante, porque você está falando de algo que fez você ser a pessoa que você é, né? Que constitui a sua história e constitui a sua vida, né? E que ressignifica o Brasil a partir da sua experiência de exílio, né? Então é lindíssimo e parabéns, Andréia, é uma felicidade muito grande ter te escutado, a gente ter participado aí
desse seu momento, dessa sua partilha, né? De falar com a sua criança interior se comunicando com as nossas crianças, né? E passa a palavra ao Gustavo. Tá bom. Patrícia, tem muita gente perguntando do livro. Tem aquele link, o link não, tem um card para quem quiser comprar Eu com enviei desconto. na semana, já foi Então enviado tá para eles ótimo. por e-mail, mas aí Então tá foi bom, tá bom, enviado, é isso. tá bom. E a Priscila está dizendo que já mandou de novo. Tá bom. Tá bom. Pronto, vamos aproveitar então. Manda para mim também, Priscila. Olha, eu queria só ver as perguntas. Obrigado, Rayane. Acho que é a Rayane. É a Rayane. Gente, pronto, melhorou. Andréia, quando você, como criança, tomou dimensão do mundo segregado em que você vivia? Antônio Simplício que pergunta. Vou fazer três, pode ser? Três. Tá, pode ser. Como era a relação dos moçambicanos com esses brasileiros exilados? Havia alguma forma de preconceito para com eles? Ou era uma relação pacífica? O Moi Júnior perguntou. E a terceira, qual a diferença mais impactante você percebeu ao chegar ao Brasil? Antônio Simplício perguntou. Tá, então, a dimensão do mundo segregado, eu não, eu acho que é isso. Em Moçambique, a gente se entendia como moçambicano. Isso era muito forte, assim. Tanto que quando meu pai meu pai reuniu a gente tem, meus irmãos, a gente tem essa lembrança muito forte, assim. Meu pai reuniu a gente e falou assim, isso era 87, né? Gente, agora a gente vai ter que decidir se a gente vai ser brasileiro ou moçambicano. E aí ele falava, eu quero fazer mais uma tentativa, né, para vocês terem contato com os avós. Então a gente vai fazer mais uma tentativa de voltar para o Brasil. E é interessante como essa foi uma experiência de várias famílias, né? Eu conheço outros moçambicanos que tentaram voltar também e não conseguiram. Eu tenho, em função, né, da família, tios e primos de acabaram indo para vários lugares. Tem uma prima que passou a infância em Cuba e teve a mesma relação com o Brasil. O pai tentou voltar várias vezes e tinha dificuldade e retornava de novo. Então, em Moçambique, a gente não tinha essa percepção que a gente sentia como moçambicano, né? Eu acho que quando eu volto para o Brasil, começo a ver a adolescência, que eu começo a perceber, né? A tomar mais conhecimento, né? Primeiro da história familiar, né? Porque isso, a gente cresceu aprendendo onde eu posso e onde eu não posso falar o meu sobrenome, por exemplo. Né? Contei hoje para vocês parte da minha história, né? Então, meu nome é Andréia Prestes, para quem não conhecia, agora passa a aparecer. Meu nome todo é Andréia Prestes Macena, né? Então, é do Prestes e do Macena. Então, a gente aprendeu a viver sabendo ali onde ia poder colocar o nome ou não, né? Mas eu acho que eu só tomo conta dessa segregação mais tarde. A relação entre brasileiros e moçambicanos. Gente, os moçambicanos são muito receptivos aos brasileiros, né? Hoje tem os canais abertos, né? As TVs estão muito presentes lá, então os moçambicanos, a gente fica muito impressionada. Eu quero não sei o quê da roupa de fulana de tal, da novela tal, né? Então, hoje em dia, tem essa conexão muito próxima, mas, no geral, assim, na vida cotidiana, os moçambicanos sempre foram muito, muito receptivos, né? Eu não tenho nenhuma memória, assim, de sofrer. Estudei na escola pública moçambicana, eu lembro que em alguns anos eu era a única branca em sala de aula, né? Mas essa não era, eu não lembro de ser assim, é claro que, né, isso era perceptível, assim, que eu não era dali, mas não dizer, assim, que sofrer esse preconceito, não, sempre foi uma relação muito aberta e acho que porque tinha uma propaganda do governo muito forte de que os estrangeiros estavam ali contribuindo para o desenvolvimento do país, né? Então, acho que isso contribuía muito para essa relação do moçambicano, né, com os brasileiros, né, os brasileiros que estavam lá. Qual a diferença mais impactante que você percebeu ao chegar no Brasil? Essa questão que eu falei aqui da polícia, isso era muito forte para a gente. Então, a gente tinha uma relação lá
com uma polícia que para a gente era considerado um herói nacional, a polícia era considerado o exército, né? Estava lutando pela libertação do Brasil, e aqui não. Aqui era uma polícia, né, ainda uma polícia extremamente violenta e que, enfim... André, você confundiu o Brasil com Moçambique. Era a polícia lá, estava lutando pela libertação de Moçambique. Como isso é forte, Ai. né? Brasil e Moçambique. Nem me dei conta, nem me dei Pois conta. é, eu tô aqui ligada, eu tô aqui bem ligada. Nem me dei conta, é isso. Então, acho que essa relação com o Exército, a polícia, marca muito essa mudança para o Brasil. Vou fazer só mais um bloco agora de duas, você vai entender por quê. Qual é o nome da sua dissertação de mestrado? Se está disponível? Eliane perguntou, Eliane Cruz. E a segunda, como você lida com a falta de memória de grande parte dos brasileiros com respeito à ditadura? Souza Cruz que perguntou. Tem um artigo que eu escrevi sobre a minha tese. A tese, eu não sei se eu acho que não está disponível, porque faz muito tempo, foi em 2006. Mas tem um artigo que você encontra fácil. Se você colocar no Google aí, Andréa Prestes, Exílio em Moçambique, você vai encontrar esse artigo sobre a minha tese. Essa relação, essa questão em relação à memória é complexa. Eu junto com meu irmão, a gente participa do grupo dos Netos por Memória e Justiça. E a gente tenta, nos espaços onde a gente está, falar, né, da nossa experiência. Esse é um outro artigo, Gustavo, esse que você colocou não é sobre a tese. Esse é um artigo recente que eu escrevi agora quando ia voltar para Moçambique. Tá bom, desculpa. Não, mas esse é interessante também, porque tem muita coisa das histórias que eu contei aqui estão nesse artigo. Mas o da monografia, do mestrado mesmo, é um outro artigo. E acho que é isso, a relação com essa memória, a gente tenta nos espaços onde está a falar, mas é esse período complexo aí que a gente está vivendo, né, de negação da nossa própria história, e que é difícil a gente pensar num futuro diferente, né, se a gente não reconhecer a nossa história e não tiver o direito de enterrar os nossos mortos, né? Perfeito, obrigado. Aí eu fiz um bloco aqui com duas perguntas que elas são parecidas, ó. Você aprendeu alguma língua local? Acho que você falou já um pouco, né? Você já ouviu algo a respeito da língua Shona? Ludmila perguntou. E essas línguas faladas em casas podem ser reflexos da tentativa de descolonizar a história moçambicana / africana? O Bolage perguntou. Sim, então eu não conheci Shona, eu conheci o Xangane, que era a língua mais falada, em Maputo é ainda hoje a mais falada. Conheci algumas palavras, canimambo, que é obrigado, enfim, ioiô, que tem no livro, eu botei algumas palavras lá. Quem circula hoje em Maputo tem algumas placas nos parques te ensinando algumas palavras em Xangane, que é essa mais falada, né? Mas só assim, eu não... E na época não tinha isso, né? Hoje, quando eu voltei em Maputo, eu vi que tinham cursos para aprender Xangane. Na época não tinha isso, né? Então eu só aprendi algumas palavras na convivência ali com os meus amigos moçambicanos. Eu acho que sim, que essas línguas faladas podem ser uma tentativa mesmo. Existia na época, gente, que isso era muito influência de como a União Soviética pensava, né, o socialismo, de criar um sentimento da identidade nacional, né, e eles achavam que a língua era um caminho, né. Então, quando a gente começa... Mas tem um fato também, André, que de fato o português é uma língua que a Frelimo vai escolher como uma língua de administração. E isso é um fenômeno que não acontece só em Moçambique, mas em outros espaços africanos que eu tive chance de visitar. Assim, há uma ideia do que você fala a língua da administração, que é uma língua geral, e a língua que expressa você e seus afetos, né? E isso é uma tensão muito grande em Moçambique até hoje, mas é uma experiência africana, assim. A língua da universidade acaba sendo uma língua europeia estabelecida, ou que Swahili como uma língua geral, mas a língua falada em casa não é uma questão só de resistência, é porque de fato é isso. Se fala a língua porque, de fato, é isso. Você vai falar essa língua, ela sendo reconhecida ou não. Não é uma questão de resistência.
é uma questão que, assim, nós somos assim, nós falamos essa língua, né? Isso eu vivi muito claramente na África do Sul, isso eu vivi quando eu estudei na África do Sul, quando eu estive em Moçambique, quando eu estive em Burkina Faso, quando eu estive em Angola, né? Essa experiência é muito concreta, assim, e na Índia. A Índia, então, eles reconhecem as línguas, a língua geral, que eles chamam que é o inglês, e eu lembro que, tanto na África do Sul, quanto na Índia, me fizeram a mesma pergunta: qual língua você se comunica com seus alunos no Brasil? Eu falo em português. Qual é a língua que se comunica em casa? Eu falo português. Qual é a língua que você fala com a sua família? Eu falei português. Aí me perguntaram: você fala em língua nativa, então, em toda parte? Eu falei: não, a gente não tem essa discussão aqui de língua nativa nessa perspectiva. Né? Então, André, é mais do que descolonizar ou colonizar. É isso. E o português, cara, você chega até a Matola, já começa a ficar rarefeita a quantidade de pessoas que falam português. 30, 40 quilômetros da capital, as pessoas já não falam mais português. Né? Eu, no norte, eu falava português nas escolas. E é um português muito específico, porque muitas vezes eu percebia que eu não era compreendida. Então, eu tinha que ouvir muito para conseguir começar a falar de uma forma que é respeitando o português local que era falado. Mas, assim, sair da zona das escolas era uma macua. Eu estava no norte, né? Era a língua macua. De fato, assim, a África dá uma solução para esses usos das chamadas línguas de colonização. É resolvido isso. E as línguas, elas são as mais importantes, as línguas de cada região. Mas elas vamos dizer, uma compreensão também da chamada língua geral, né? Que é essa língua que é usada na administração e na universidade. É só para trazer essa informação. Legal. Que eu acho que é importante também. Desculpa, Andrei. Tranquilo. Vamos lá. Eu acho que a gente pode partir para mais 3, pode ser? Pode ser. Tem aqui a Mariana Prudente, ela está falando: professora, durante minha pequena trajetória no PIBIC, pesquisei sobre Josué de Castro, intelectual pernambucano que foi exilado para a França durante o período da ditadura civil-militar. Sempre tive a inocência de pensar que ser exilado é algo menos doloroso, mas sua explanação me faz refletir sobre o que é ser expulso do seu país, além das perseguições e dificuldades que é viver em lugares desconhecidos. Eu acho que, na verdade, é mais um apontamento, né? Mas se você quisesse falar sobre isso, até eu pensei em falar um negócio, mas fiquei interessado em ler seu livro. Onde acho? A gente já colocou que vai ter, por e-mail, foi enviado para ter o cupom. Pergunta: que poderia indicar bibliografia de autores que orientaram sua concepção de narrativa e a ilustração da literatura infantil? A Flávia Santos está querendo fazer algum livro aí também, didático. Então, vou ler mais um, porque a outra foi, né, só um apontamento. Existe a edição do livro na língua local em Moçambique? As crianças de lá tiveram acesso à sua história? A Leandra está perguntando. Desculpa, gente. Eu vou pedir para desligar o microfone, gente. Está dando interferência aqui. Priscila, bloqueia, por favor, os microfones. Gente, por favor, olha o microfone. Por favor. Eu só vou falar uma coisa rapidinho, André, que eu estava falando mais cedo, né? Que eu tive problemas sérios em Paris, quando eu fiz a minha bolsa lá Mas eu fiquei deprimido mesmo, que eu cheguei a pensar em voltar, sabe? Aí eu falava com meus amigos já: você tá deprimido em Paris, cara? Como pode? Não, você é Paris, como é que pode? Não, não pode. E a gente teve um colega mas ele chegou assim no limite. Sabe o que ele fez? Arrumou a mala e foi para o avião. Voltou para o Brasil. Não aguentou. Entendeu? Então, assim, e olha que era o exílio, né, de um ano ali para estudar e tal, não era uma coisa, né, de não pode voltar porque está perseguido e tal. Então, a questão do exílio, e eu brinco, né, que o professor hoje, eu acho que aqui tem muitos professores,
o professor hoje, de alguma maneira, é um exilado, né? Porque a gente fala para um público tão pequeno, né? E tá tão atacado, né? Então, assim, é importante falar da sua história, que, na verdade, não é só uma história de exílio, é uma história também de superação, né? Você está aqui contando para a gente isso né, dando não só o exemplo, mas fazendo a gente refletir, o que é muito legal, né? Quando eu fiz a tese de mestrado, tinha pouquíssimo estudo sobre exílio, né? E aí quem me ajudou muito foi a professora da UF, a Denise Hollenberg, que ela tem um livro super interessante sobre o exílio. Ela depois foi até da minha banca também. Porque no senso comum, assim, na mídia, geralmente falam dos grandes exilados, né? De nomes que tiveram uma inserção mais fácil, né? Talvez, nem sei, mas Caetano Veloso, Gilberto Gil, né? Agora, é isso. A minha experiência de exílio, meu pai saiu do subúrbio do Rio de Janeiro para uma universidade que só se falava em russo, né? Então, uma outra forma de estar no mundo. E outros exilados também, que o exílio ele significa quem estava na clandestinidade, quem estava o rompimento de uma luta, e isso é extremamente doloroso. Então, além do rompimento e do reconhecimento de uma derrota, né? É você recomeçar num outro lugar. E aí tem vários livros que eu acho muito interessante que falam disso na perspectiva da mulher, então. Porque a mulher ela ia para o exílio acompanhando o seu companheiro, né? Mas geralmente o seu companheiro conseguia tinha uma vida social muito mais ativa do que as mulheres, né? Então as mulheres tiveram também suas histórias invisibilizadas, né? E ficavam numa ambiência ali familiar, às vezes lidando com os filhos muito mais restrita do que os homens, né? Então, para mim também foi interessante pesquisar o exílio nessas outras perspectivas, né? O livro foi um card aí com desconto para quem está fazendo curso, né? Quem está no Rio, a livraria Blux tem, ou na editora, né? O card que foi, ele indica o site da editora, que é a Quase 8. Então, só você colocar lá no Google Editora Quase 8, você encontra a editora e o livro está lá, só que não deixa de colocar lá a palavra que dá acesso ao desconto, né? Aí tem essa a gente já chegou nessa da língua ou não? A bibliografia dos autores que orientaram, né, a minha concepção de narrativa. Uhum. Bom, aí é uma relação até mais pessoal mesmo. Tem uma escritora que me orientou muito que me apoiou muito nessa escrita, que é a Sônia Rosa. A Sônia Rosa ela foi professora da Rede Municipal do Rio de Janeiro, tem mais de 50 livros e ela trabalha muito com a questão étnico-racial, né? Uma mulher negra com uma história de vida muito interessante, e ela coloca nos seus livros também muito do que ela viveu. Ela fala que ela faz letramento racial, né? E os personagens negros são sempre os principais personagens, e que ela enfim, aí a gente se conheceu há muitos anos, há mais de 10 anos, ficou muito próxima, e ela é, para mim, uma orientadora assim, nesse mundo da literatura muito, muito importante, né? Então, acho que foi ela que... Perdi o nome da professora. Sônia Rosa. Sônia Rosa, escritora Sônia Rosa. Acabou de lançar um livro belíssimo sobre o tambor de crioula. Com a ilustração da Mariana Massarani. É o primeiro livro que fala para criança sobre o tambor de crioula. A ilustração está muito bonita. Então, ela tem o livro Esperança Garcia, né? É um livro infantil, infanto-juvenil, sobre a Esperança Garcia, maravilhoso também. Enfim, aí ela que é para mim, que me orienta muito. Eu faço até um agradecimento muito especial a ela no livro. Andréia, desculpa te cortar, mas é só para dizer que aqui no Piauí, Esperança Garcia é mais importante que Zumbi dos Palmares. E tem uma grande luta pela memória de se colocar a história de Esperança Garcia mais, né, vinculada a essas datas do que
o 20 de novembro, entendeu? Olha. E tanto também o tambor de crioula, que é aqui no Maranhão, né, que corre o risco de se perder dos estudos, né? Porque com essa coisa, enfim. Mas obrigado pela referência, anotei aqui, vou indicar também para os meus orientandos. Aí paramos em qual? A outra é do livro, se está traduzido, Ah, se tem uma edição lá em Moçambique, né? Pode até falar dos não, seus então. projetos futuros, né? Eu acabei de lançar, o livro foi lançado em maio, né? Era para sair um pouquinho antes, a gente ficou. Quem faz a abertura do livro é o Renato Nogueira. Eu vi que alguém indicou um vídeo dele aqui, o Renato Nogueira também, uma pessoa muito querida. Fiquei muito feliz dele ter topado fazer a abertura. A gente ficou, quando iniciou esse período de pandemia, e agora a gente lança, não lança, vamos segurar. Em maio a gente resolveu, gente, vamos lançar assim mesmo. Vários moçambicanos já pediram, moçambicanos ligados à universidade, moçambicanos ligados à literatura em Moçambique, em Maputo especialmente, né? Mas eu não consigo fazer o livro chegar lá, né? Porque as fronteiras estão fechadas. Então, não tem ainda em língua local, não tem em Moçambique, nem em português ainda, né? Mas a ideia é fazer com que o livro chegue lá. Mas o mercado editorial moçambicano também, ele não é tão forte, né? Nem no Brasil, nem aqui é forte, né, gente? Agora ainda querem taxar mais o livro ainda, né? Lá, então, é muito fraco ainda. O livro é um objeto muito caro em Moçambique, né? Então, eu tenho que pensar também como eu vou fazer esse livro chegar lá. Esse é um desafio, sabe? Que eu quero muito que ele chegue lá, que o livro chegue em Moçambique. Acho que é isso. Sim, é interessante também dizer, eu vou só contar rapidinho, que a gente ainda tem um tempinho, que o próprio, eu já tive contato com um colega, posso dizer que é um colega meu, eu gosto muito dele, o Ercílio Langa, e ele é moçambicano, estava fazendo o doutorado aqui na Unilab, se não me engano, tipo, ele fez duras críticas ao Mia Couto, entendeu? Falando que o Mia Couto só consegue por causa desse filão que ele entrou no mercado editorial, entendeu? Então, realmente, essa ideia que a gente tem de livro circular, o Brasil até circula bastante, né? Assim, em termos, se a gente for pensar, né, em termos de África, né? E assim, é interessante pensar no futuro, de repente, um projeto, um lançamento por lá, contando, né? Fazendo um evento lá, e acho que seria interessante. Tem um grupo, também, só para comentar que você estava falando, eu estava me lembrando, eu tenho família em Portugal, né? E eu tenho uns primos que moram lá, são lá de Portugal, de Esposende. E eles têm uns conhecidos que ajudaram, que ficaram muito lá na colonização, durante a colonização. E Moçambique foi independente e eles quiseram continuar, e sabe, criar família e tal, não sei o quê. E tem grupo no Facebook sobre essas memórias, entendeu? Que é muito forte para os portugueses também. Então, claro que, né, são outras perspectivas, mas aí é uma questão também da gente pensar a língua, a gente pensar também no valor telúrico ali da poesia, né, daquele espaço, né? Eu sou louco para Agora, conhecer. Então. Gustavo, tem uma coisa muito interessante em Maputo. Quem tiver a oportunidade de ir a Maputo um dia, não deixem de ir num sarau. Gente, é uma coisa maravilhosa, assim, porque não é aqui no Rio, eu acho, pelo menos, que é muito pouco teatralizado. Lá, o sarau, a poesia. Você foi, Patrícia, em algum sarau lá? Gente, é maravilhoso. Eu fui num com a Paulina Chiziane. Na verdade, eu fui numa homenagem que a Paulina Chiziane estava, uma escritora moçambicana que vale muito a pena ler. A gente tem muito livro dela já aqui no Brasil. Né? E um cantor que é o Azagaia. Azagaia é um cantor moçambicano muito crítico ao governo atualmente, à corrupção, muito bacana, gente. Quem puder também pesquisa no YouTube que tem uns vídeos do Azagaia bem interessantes. Azagaia Moçambique. Eu vi no clube que tem lá, interessantíssimo, tem uma piscina ótima também em Maputo.
Muito legal, quando eu estive lá em 2012. Foi uma viagem incrível, foi bem bacana também. Gustavo? Isso, rapper Azagaia, isso mesmo. Olha, eu vou fazendo assim, foi emocionante, quero agradecer demais, Andréia, assim, a gente fechou com chave de ouro, sua experiência maravilhosa. Eu ia te perguntar, mas eu acho assim, eu vou fazer só um elogio mesmo, assim, sabe, que eu acho que a gente não negro trabalhando a África, sabe, é um valor afetivo, é um valor de coração, é um valor de aproximação e parabéns pela sua coragem, pela sua erudição também de trabalhar, né, essas memórias, a sua trajetória e mostrar para a gente um pouco dessa parte sua, né, como a Patrícia falou, a sua criança, né, mostrar essa criança, essa memória de infância também, né, sua e da sua irmã, homenagem a ela e nossa, foi muito aprendizado. Muito obrigado mesmo, Andréia. Realmente, como eu falei no começo, né, o Silvio e a Patrícia, o Silvio Carvalho, que foi o orientador, eles formam pensadores, eles formam pessoas, pensadores sobre a África, né, que buscam aí essa parte da memória, da trajetória. Obrigado mesmo, e queria também agradecer aí a todos os participantes, a Rayane, a Priscila, o Pedro, a Bia, todo mundo que ajudou aí o curso, principalmente a Patrícia, que confiou no meu trabalho, confiou aí na minha mediação. Espero que a gente possa se rever. Nós temos os nossos contatos aqui. Quero saber também se alguém quer dar uma palavrinha para a professora Patrícia. Mas de Eu dou, antemão já vamos lá. agradeço. Essa ideia, Andréia, do minicurso e a sua aula, né? Todas as aulas foram muito importantes nesse minicurso. Foi motivado por algumas situações que eu observei aqui em São Paulo e no Rio, de muitos estudantes que estavam se sentindo isolados. Era o primeiro semestre, né? A gente passou do fim de abril até final de agosto, que foi uma fase de pico do coronavírus em vários estados brasileiros, aqui em São Paulo e Rio, né, com várias pessoas que faleceram, ficaram muito doentes. E no meu caso, especialmente, eu cheguei a ter notícias de falecimentos de 2 por semana, 3 por semana, do final de abril até o final de agosto. Então, foi uma experiência muito forte. E foi quando eu tomei a decisão de se criar, junto com um grupo de pessoas, especialmente os monitores, o ciclo Diálogos sobre a História da África. Ou seja, como a gente pode contribuir, como a gente pode estar presente. Com um mês de curso, que foi o curso de Pan-Africanismo, Pan-Arabismo e Negritude, que o Gustavo participou como palestrante, houve aquela cena que chocou o mundo da morte, do assassinato, né, do George Floyd em cadeia mundial, e um clamor imenso no mundo inteiro. E aí eu pensei, bom, nesse ciclo de minicursos é fundamental ter um sobre trajetória de vida. E aí eu comecei, foi nessa época, comecei a pensar nos temas, nos docentes, na equipe, e foi mais ou menos nessa época que eu imaginei, que eu senti que deveria ter um curso. E aí eu fui convidando os colegas, eu te convidei a Andréia, convidei o Jonathan, convidei o Gustavo, e a gente foi construindo esse projeto. E eu pensei, não, mas esse curso ele não pode ser agora imediatamente, precisa ter um curso mais geral de história da África, para aproximando as pessoas dos temas, e aí a gente mergulha, porque a ideia desses cursos é que eles sejam uma forma de manter a chama acesa das pessoas, de mostrar, sobretudo através do curso de trajetórias, a importância das vidas.
Vidas importam. Eu estava ouvindo, vidas importam, vidas negras importam. Eu falei, gente, tá. Como tornar isso algo concreto? Então, Trajetórias nasceu diretamente do meu coração e da minha percepção de que tinha que se tornar concreta a ideia de que vidas importam. E vocês, toda a equipe, apresentou brilhantemente que vidas importam, né? E que eu peço a todos os cursistas que reflitam profundamente por que o curso foi incrível, porque fala de algo que é muito humano, que é a nossa trajetória de vida, que cada trajetória de vida é única, que cada história de vida é especial, que a gente possa, durante esse período duro de quarentena, se interessar pela nossa vida e a vida de outras pessoas, começar a fazer isso que a gente fez aqui, olhar para a história da nossa família, dos nossos amigos, das nossas relações, a nossa própria história, como a gente pode usar também desse tempo de autorreflexão e angústia, a criatividade para olhar para si próprio, né? Para poder criar em cima da sua própria história. E aí, eu reforço o pedido de que vocês escolham uma dessas 4 aulas, porque são aulas sobre vidas, para fazer uma redação, gente, é redação mesmo, redação. O que sentiu, o que impactou, o que gostou, o que o professor disse, e me enviar por e-mail até o dia 6 de maio, para o e-mail 6 de outubro, né? Porque esse curso foi pensado em maio. Olha que coisa, né? Eu voltei, né? Foi pensado em maio, no final de maio. Então, assim, que vocês me enviem até o dia 6 de outubro esse material. E a partir de 15 de outubro, tem uma orientação que vocês já receberam hoje por e-mail, que é só vocês entrarem no site da PROEC e vocês fazem um download, guardam o certificado e quem tem impressora pode imprimir a qualquer época, mas é importante que faça logo o download para guardar o arquivo. É a melhor forma que eu encontrei para todo mundo poder ter acesso e que a universidade julgou a melhor forma de se poder ter acesso. Então, gente, eu agradeço muito a professora Andréa Kelly Marques, ao professor Gustavo Andrade Durão, ao professor Jonathan Portela e a professora Andréia Prestes Macena. Agora, esse Macena ficou forte para mim. E passo para a professora fazer as suas considerações finais. É de 4 a 6 páginas, pessoal. 4 a 6 páginas. Uma redação que vocês possam se permitir e refletir. Não tem preocupação com questão de erro. O importante é que façam a redação, tá bom? Então, eu passo agora a professora Andréia para que ela possa fazer suas considerações finais. A data de entrega, gente, é 6 de outubro, pelo e-mail da monitoria. Por favor, Andréia. Eu queria agradecer muito todos os monitores aí, ao Gustavo e a Patrícia, especialmente. Acho que é isso, estava aqui vendo o chat, muita gente falando a vida, os encontros, e acho que eu quis escrever um livro, e o livro me trouxe encontros muito bonitos, né? Um desses foi com a Patrícia, a gente vira e mexe conversa, a Patrícia sempre maravilhosa, assim, emociona muito falar, e a forma como ela conduz e atua é muito bonito e inspirador, assim. Obrigada de coração, Patrícia, foi muito bom mesmo. E aí eu estava falando aqui desse reencontro lá em Maputo. Quando eu estava lá, teve o lançamento de um livro da Paulina Chiziane. Eu queria finalizar falando um pouco da dedicatória que tem desse livro, que eu fui no lançamento quando estava lá, que é pequenininho aqui, mas eu acho que é muito emocionante, que isso, a dedicatória desse livro, ela fala... a Áurea de Souza, ela oferece o livro a Áurea de Souza, negra colombiana, parecidíssima com a minha irmã Vina. Encontrei-a em Brasília e me saudou com as seguintes palavras: minha irmã, será que a África esqueceu os seus filhos vendidos ao mar? Parece que sim. Olha para mim, invejo-te, tu estás em casa e nós estamos perdidas no mundo. E aí a Paulina responde, né? Hoje respondo com este livro, reavivando a memória coletiva. A África jamais esquecerá os seus filhos. Muito obrigada, gente. É isso, obrigada.
Palmas, imensas gratidões, imensa gratidão para todos. Obrigada por confiarem na gente, nesse projeto. É um projeto que é feito por professores e estudantes, no espírito da universidade pública, gratuita, de qualidade, de partilhar o que a gente aprende, de partilhar aquilo que a gente acredita. Em nome do bem, em nome daquilo que a gente acredita, que é o progresso da ciência, é a reparação histórica aos crimes do racismo, é o incentivo à valorização das trajetórias de vidas, das vidas negras, das todas as vidas, porque todas as vidas realmente importam. Eu deixo um fortíssimo abraço a todos. Obrigado para vocês, obrigado por esse curso. Nos encontramos mais uma vez. Isso. Na próxima terça-feira começa o curso muito interessante na linha da Justiça, Direito e Democracia, que é trabalhando justamente com a reflexão em torno do direito. Perfeito. Esse curso já lotou, gente, mas os vídeos vão estar disponíveis para vocês no canal Diálogo sobre a História da África. E em novembro nós vamos ter o curso Arte e Criatividade entre a África e o Brasil. A gente vai conseguir para esse, a gente tenha mais vagas para que todos possam participar e a gente vai estar mandando as notícias por e-mail. Agora, o mais importante, gente, anotem a data, 15 de outubro, vocês vão lá ver aquele PDF que vocês receberam hoje, guardem esse PDF que ensina vocês a poderem emitir os próprios certificados, tá bom? Então, um grande abraço para todo mundo, boa noite. Tchau, gente. Obrigado. Boa noite. Patrícia. Boa noite. Oi. Boa noite. Boa noite. Boa noite, queridos. Obrigada. Se tivéssemos um fórum permanente de organização de curso, foi muito bom.